Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de High School DxD. Peço desde já o like de vocês, bem como um comentário sobre qualquer coisa para ajudar no engajamento do vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Depois de uma noite agitada com Akeno, Rias e Asia, eu começaria a acordar lentamente, sentindo o peso dela sobre mim, respirando fundo, vendo aquela cena que era digna de ser considerada uma miragem dos céus. Aos poucos, elas também começariam a acordar. A primeira foi Rias, que olharia para mim com um sorriso no rosto. Bom dia, diria ela com sua voz sonolenta. Bom dia, Rias. Eu responderia, passando a mão por seus cabelos ruivos. Ouvindo nossas vozes, Asia aos poucos começaria a acordar também. A visão de seu corpo era quase oposta a Rias, não por falta de beleza, mas sim por ser construída diferente. Enquanto Rias tinha um visual mais sensual e agressivo e cabelos ruivos de cor de sangue, Asia tem uma beleza quase que angelical. Bom dia, gente, diria Asia ainda com os olhos meio fechados. Bom dia, diria Akeno, que também teria acordado nesse meio tempo. Bom dia pra vocês duas, eu diria com um leve sorriso no rosto, tendo alguns flashes de lembrança da noite passada. Depois de nós quatro acordarmos, começaríamos a nos arrumar. Era sábado, então não teria aula. Porém, enquanto terminávamos de nos arrumar, um círculo mágico familiar apareceria. Então, Graifia apareceria, abaixando a cabeça em cumprimento a todos nós. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Peço perdão pela intromissão, mas trago uma mensagem do Sr. Xerxes, diria Graifia com seu tom de voz calmo como sempre. Do Rei Demônio em pessoa, diria Asia, levemente surpresa. Eu até imagino o motivo, um certo alguém acabou por arrumar uma leve confusão política entre duas famílias muito importantes do mundo dos demônios ontem, diria Rias, olhando para mim. E eu causaria de novo se precisasse. Bom, qual a mensagem do Rei Demônio? Eu perguntaria, levemente curioso. Ele solicitou a presença da senhorita Rias e do Sr. Gilgamesh em seu castelo no mundo demoníaco. Ele disse para irem quando quiserem, mas que fosse de preferência antes do almoço, diria Graifia. Estaremos lá, obrigada por nos avisar, Graifia, diria Rias, terminando de pentear o cabelo. Certo, com sua licença, estarei me retirando, diria Graifia, mas não antes de me olhar de cima a baixo com certa curiosidade, afinal, ninguém nunca ouviu falar de mim, e vendo o que fiz com Raizer no dia anterior, ela estava curiosa sobre meu poder. Assim, ela iria embora em um círculo mágico. Bom, vamos nos preparar para ir. Meu irmão é bem compreensivo, mas acho que a situação merece ser tratada com uma leve urgência. O clã Fênix não deve estar nada contente com o que aconteceu ontem, comentaria Rias enquanto abria a janela para tomar um ar fresco. Parece que você atraiu bastante atenção do Rei Demônio, Gilgamesh. Não imaginei que isso aconteceria tão cedo, diria Akeno, me abraçando por trás. Pois é, eu também não esperava que fosse tão cedo, mas se a oportunidade de conhecer o Rei Demônio me foi dada, quem sou eu para negar alguma coisa, não é? Eu diria, me virando para colocar o braço em volta da cintura de Akeno. Vendo essa cena, Asia ficaria com ciúmes, vindo correndo para o lado do meu outro braço, segurando ele e colocando ele em volta de sua própria cintura com uma feição adorável. Passaríamos mais um tempinho conversando, posteriormente indo tomar café. Eu estranharia pois nem minha mãe nem meu pai estariam em casa, mas teria um bilhete no balcão pedindo para mim não me preocupar que eles só foram resolver algo do trabalho e logo voltariam. Eu colocaria o bilhete no balcão novamente, e depois de tudo feito, eu e Rias nos teleportaríamos para o mundo dos demônios. Akeno teria ido para casa, já a Asia que morava em minha casa apenas ficaria por lá esperando tranquila. Chegando no Makai, nos depararíamos com um enorme castelo com o símbolo da família Gremory. Chegaríamos em um jardim muito bem cuidado e com várias flores, algo que eu não esperava por estar no Makai, mas antes que eu pudesse pensar muito nisso, Graifia apareceria, pedindo para nós a seguirmos, nos levando até o salão principal, onde de costas estaria Xerxes Lucifer, o Rei Demônio. Mesmo tendo confiança em minha força e conhecendo a personalidade calma de Xerxes, eu ainda não queria pagar para ver sua magia, então, eu me ajoelharia por respeito. Oh, vocês chegaram, por favor se levante, Gilgamesh, não precisa dessas formalidades, diria Xerxes enquanto se aproximava de nós com um sorriso no rosto, estendendo a mão em minha direção. É um prazer conhecer você, pelo que Graifia me falou, você é o portador do dragão imperador branco, não é? Além de ter muita força para subjugar Raizer sem dificuldade nenhuma, complementar ao Rei Demônio. Bom, isso realmente aconteceu, gostaria de pedir desculpas de antemão sobre o ocorrido com Fênix, eu diria, apertando a mão de Xerxes.
Não se preocupe com isso, eu não fiquei bravo, fiquei bem feliz na verdade por minha querida irmã ter achado alguém forte e que se importa tanto com ela ao ponto de não se importar de ter um alvo nas costas de uma família do Makai. Sobre isso inclusive, não precisa se preocupar, eu falei com o chefe dos Fênix e resolvi a situação, considere isso um agradecimento por ter libertado minha irmã daquele casamento. Diria Xerxes. Bom, vamos andando, quero te mostrar o castelo e ouvir um pouco sobre você, como conheceu minha irmã e tudo mais. Completaria Xerxes, começando a andar para um corredor espaçoso. Com certeza, vamos Rias. Eu perguntaria, segurando a mão dela e começando a seguir Xerxes. Claro, diria ela, meio chocada com seu irmão estar tão do lado deles assim a ponto de ter resolvido ele mesmo o problema com os Fênix, feliz por ele ter aceitado o Gilgamesh tão bem, e com isso, ela nos seguiria. Passaríamos um tempo andando pelos corredores, entrando em grandes salões, áreas de descanso, jardim e tudo mais. Conforme íamos andando, eu fui contando sobre como conheci Rias, as intrigas com anjos caídos e a briga com Raizer com mais detalhes. Também diria que os portões da Babilônia são um poder inato meu que tem origem da linhagem de fada que herdei da minha mãe, já a força física devastadora foi do meu pai. Depois de uma boa conversa que duraria algumas horas, iríamos para o salão de jantar para almoçarmos, onde um grande banquete seria servido, e para minha surpresa, além de só o banquete, na mesa estariam sentados Zoéticos Gremory e Venelana Gremory, pai e mãe de Rias respectivamente. Isso me pegaria de surpresa, pois não esperava encontrar com eles assim. Zoéticos se levantaria da cadeira, indo em minha direção, parando em minha frente com um olhar um pouco mais sério. Você que é o Gilgamesh, não é? Ouvi bastante de você pela Rias. Diria ele, de maneira séria, mas sem estar com qualquer tipo de raiva. Sim senhor, e o senhor deve ser o senhor Zoéticos, pai da Rias, estou certo? Eu diria, com respeito, mas sem baixar a cabeça ou perder postura diante a ele. Ele analisaria meu comportamento, dando uma risada de leve. Você não se intimida fácil não é garoto, não é à toa que fez o que fez com Raizer. Ele diria, agora em um tom um pouco mais tranquilo. Eu não te conheço muito bem, então não tenho nenhuma opinião contra você. Você venceu do Raizer em um jogo de classificação valendo o fim do casamento, então não tenho direito algum de questionar. Mas eu quero te perguntar, aqui e agora, quais as suas intenções com a Rias? Completaria Zoéticos, olhando no fundo dos meus olhos, é mesmo que eu não deixasse transparecer. Eu estava meio nervoso com a situação. Eu pensaria por alguns poucos segundos, sabendo que se eu demorasse muito e fizesse uma resposta clichê, isso não daria certo, então, simplesmente falei a primeira coisa que veio em minha cabeça. Eu quero cuidar e proteger a Rias, e no futuro, quero ter ela pra mim, não como um objeto como era pro Raizer, mas como a mulher forte que ela é. Eu diria com determinação. Rias que estaria ao meu lado ficaria surpresa e bem corada com isso. Xerxes daria uma leve risada ouvindo isso, assim como Venelana, que tinha se levantado e estava atrás de Zoéticos. O pai de Rias me olharia com uma feição seria, mas depois de alguns segundos, começaria a rir, se contendo um pouco, mas não conseguindo, começando a gargalhar por um tempo. Ai, você é bem interessante mesmo, peço perdão por tudo isso, eu apenas queria ver que tipo de homem estava ao lado da minha filha. Diria Zoéticos, tomando um pouco de ar. Bom, meu nome é Zoéticos Gremory, essa atrás de mim é minha esposa, Venelana Gremory, mãe da Rias. Completaria ele. Venelana daria alguns passos à frente. Muito prazer Gilgamesh, fico feliz de ver que um homem como você está ao lado da Rias. O prazer é todo meu senhora, eu diria, já ficando menos nervoso com a situação. Depois disso, nós nos sentaríamos para comer, conversando sobre alguns assuntos aleatórios. Eu conseguiria me dar super bem com Xerxes e com Zoéticos. Eu sabia a personalidade de ambos então conseguia ir bem na conversa, fazendo ela fluir. Rias conversaria mais com sua mãe, mas ainda falando com a gente. Após o almoço, Rias e Venelana iriam para outro lugar, deixando apenas nós três lá, e aproveitando a situação, eu puxaria um assunto diferente. Bom, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Como sabem, eu sou o portador do dragão imperador branco. Eu queria saber sobre o portador do vermelho. Vocês têm alguma informação sobre ele? Eu perguntaria. Xerxes coçaria o queixo. As únicas informações que tenho de cabeça são que ele despertou os poderes faz um bom tempo, mas mostrou a público apenas alguns dias atrás. Se não me engano o nome dele é Vali. Diria Xerxes. Pois é, e foi uma apresentação bem bombástica, um grupo de anjos caídos estava fazendo alvoroço no mundo humano, e ele os massacrou usando a Balance Breaker. Ouvi também que ele tem alguma relação com Azazel, o líder dos anjos caídos. Sei que você teve uns problemas com anjos caídos, mas o Azazel não é problemático, ele é bem tranquilo a pé, só que tem muitos subordinados que agem sem o consentimento dele por ele ser tão mole. Adicionárias Zoéticos.
Então outro portador nesse mundo continua sendo o Vali, apenas mudou o dragão. Isso é interessante mas perigoso. Como as Sacred Gears moldam personalidade, ele deve ser mais difícil de se lidar ainda. Eu pensaria, externalizando o seguinte. Entendi, vou pesquisar mais sobre ele. Como ele é afiliado aos anjos caídos pelo visto, e eu aos demônios, quero tentar evitar conflito com ele para não arrastar uma guerra de raças, mesmo sabendo que é quase predestinado a essa luta acontecer. Passaríamos mais um tempo trocando informações, eu me sairia bem, afinal, sabia a história de 10xd, então falaria uma coisa ou outra que seria verdadeira sobre os anjos caídos, mas que não abalaria muito a história, já deles eu receberia informações que eu já tinha, mas sempre sendo bom reforçar, afinal, é importante se planejar pro futuro. Um tempo se passaria, era final de tarde. Eu e Rias estaríamos no jardim de frente para Circes, Zoéticos, Graifia e Venelana. Bom, vocês estão convidados a sempre voltarem quando quiserem, qualquer coisa que precisarem, podem nos contatar que faremos o possível para ajudar. Diria Zoéticos. Muito obrigada pai, mas você sabe como eu sou, gosto de resolver esse tipo de coisa sozinha. Responderia Rias com um sorriso, feliz por eu ter sido aceito tão bem. Certo, estou mandando vocês de volta, até a próxima, diria Circes, e por favor, não tenham filhos muito cedo, finalizaria ele. Ei Circes! Gritaria Rias envergonhada, mas não daria tempo, pois apareceríamos na sala de casa, onde Ban e Elaine estavam assistindo TV. Os dois seriam pegos de surpresa, com Elaine dando um leve grito de susto e Ban se levantando, ficando em pose de combate, achando que eles seriam atacados, mas vendo que era só Gilgamesh e Rias, dariam um suspiro de alívio. Explicaríamos para eles dois como foi no mundo demoníaco, comigo tentando não tocar na parte sobre o que eu falei para o pai de Rias, mas ela faria questão de falar palavra por palavra, me deixando levemente envergonhado, me lembrando dessas palavras. Os dois ficariam bem felizes por saberem que tudo ocorreu bem e que fui bem aceito pela família de Rias, porém, Elaine faria uma pergunta que eu ainda não tinha pensado muito a respeito. Filho, fico feliz que deu tudo certo, mas e a Akeno e a Ásia? Perguntaria a ela. Eu ficaria alguns segundos pensando, não sabendo direito como responder, mas quando eu ia começar a falar, Rias me cortaria. Não se preocupe senhora, a nobreza do clã demoníaco é conhecida por várias coisas, seu poder, fama, e por quase todo governante ter mais de uma esposa. Você ficaria surpresa com tanto que meu pai enche o saco do meu irmão todo dia por ter apenas uma esposa. Diria Rias como se fosse a coisa mais comum do mundo. Para ela poderia ser, afinal era um demônio, mas meus pais eram um humano e uma fada, então estranhariam um pouco, com a ideia indo amadurecendo aos poucos em suas cabeças. Depois de um pouco mais de conversa, Rias iria embora, afinal foi um dia cansativo, e com isso, eu aproveitaria para fazer algo. Durante a conversa com Zoéticos e Circes, eu teria pedido mais uma informação, a localização de Azazel. Segundo Circes, ele costuma ir para um pier pescar todo sábado, e tendo isso em mente, fui o procurar. Olha só, não esperava ser visitado hoje, o que deseja meu jovem? Diria Azazel, com uma vara de pesca na mão e um colher com alguns peixes do lado. Você é o senhor Azazel, não é? Eu diria, indo direto ao ponto. Se sabe quem eu sou, tem um motivo para ter vindo me procurar. Sinto várias energias diferentes vindo de você, humano, fada e demônio, algo bem incomum. Diria Azazel, olhando para mim despreocupado com um sorriso de canto de boca. Não vou julgar, nota 7,5 passa de ano, mas tem mais uma coisa, e foi por isso que eu vim até você. Eu diria, abrindo um portão da Babilônia do meu lado, enfiando o braço direito dentro dele, tirando uma manopla branca aleatória, mas imbuindo o poder de Albion, se tornaria a Sacred Gear do dragão imperial branco. Isso faria Azazel levantar a sobrancelha, meio impressionado. Olha só, faz tempo que não te vejo, Albion. Diria Azazel. Então, a esfera azul da manopla brilharia, com a voz de Albion saindo de lá. Eu digo o mesmo, Azazel, faz bastante tempo mesmo. Diria Albion, com seu tom de voz calmo como sempre. Eu vim por causa disso, ouvi que ninguém entende mais de Sacred Gears do que você, e eu preciso de ajuda para ficar mais forte rápido, muito rápido, e você é a pessoa certa para me ajudar nisso. Eu diria. E o que eu ganharia fazendo isso? Perguntaria a Azazel, bocejando. Segurança que o dragão branco não vai te atacar, interromper planos ou qualquer coisa assim. Eu serei sincero com você, eu poderia me fortificar sozinho ou com os demônios, mas isso poderia demorar, e eu preciso de força rápido. Por isso, peço encarecidamente que me instrua, Azazel. Eu diria. Azazel ficaria alguns segundos pensativo, olhando para o céu estrelado em seguida dizendo. Pois bem, vou te dar uma ajudinha assim. Além disso, ter o dragão branco como um potencial material de estudos é uma oferta muito difícil de recusar. Falaria Azazel. Não somos objetos de estudos seus, Azazel, encare nosso trato como um acordo mútuo. Eu não irei para o lado dos anjos caídos, mas irei me tornar um bom companheiro para você.
eu completaria, impondo certa dominância na conversa, para não ser visto como alguém fraco ou desesperado por ajuda. Azazel daria uma risada, se levantando depois de pegar mais um peixe, colocando em seu coleiro e fechando. Beleza, garoto, eu vou te ajudar sim. Não prometo resultados imediatos, mas garanto que serão os mais rápidos que você poderia terça-feira. Me siga, minha casa não fica muito longe daqui não. Diria Azazel, começando a andar em direção à saída daquele pier, e eu iria atrás, conversando com ele no caminho para pegar alguma intimidade mínima. Seria bem mais fácil do que com os Oéticos e Circes, não só por conta da personalidade, mas sim porque a situação era bem diferente. Mas com isso, eu conseguiria começar uma boa relação com 2 dos 3 líderes das raças principais no mesmo dia, e enquanto andava, pensaria em como eu poderia falar com Miguel ou atrair a atenção dele, pensando no caso da Excalibur que aconteceria daqui a alguns dias, como uma boa forma de começar uma relação com ele também. Enquanto isso, em algum lugar do mundo demoníaco extremamente afastado de civilização, era possível ouvir uma voz entoando diversas vezes a palavra Ghost, e em seguida, uma enorme montanha seria completamente evaporada com um único ataque. No centro daquela destruição, estaria Vali, treinando com sua Balance Breaker. Você está bem mais animado agora que sabe que o branco acordou também, não é Vali? Diria Graig no interior da cabeça de Vali. E quem em sã consciência não ficaria animado com isso? A situação é perfeita, talvez eu vá lá dar uma visitinha surpresa ao meu rival predestinado daqui uns dias. Diria Vali, voltando a treinar depois dessa pequena conversa com Draig.